sou Neemias, eu sou daqui da cidade, estou na cidade de Serra Talhada, mas eu sou da região da Zona da Mata, né? No finalzinho lá no início daqui do interior de Pernambuco, cidade de Moreno, mas desde 2005, né, quando eu me formei em agropecuária, sou técnico agropecuário, formado pela Agrotécnica Federal Vitória de Santo Antão, e em 2006 eu comecei já a estagiar na área de agropecuária, dando assistência técnica para áreas de assentamento. Na época tinha um convênio do INCRA chamado de ATES, que era assistência técnica, social e ambiental. Todo esse tempo aí, 2006 até 2019, prestei serviço para outras empresas privadas também. Só que eram empresas que prestavam consultoria por convênio, né? Por INCRA e tal. Mas, assim, sempre eu tive o desejo, né, desde 2006, quando eu saí da escola técnica, de ter a minha própria empresa, né, de ser um empresário. Tem meu próprio negócio nesse segmento. E aí, quando foi em 2020, né, quando veio a pandemia, já em 2018, eu estava tão apaixonado pela parte de regularização que aí fiz a especialização de georreferenciamento para georreferenciamento e geoprocessamento de imóveis rurais para poder me credenciar no CIGEF, não é isso? No INCRA, para poder ter o credenciamento. E em 2019 eu me formei, foram 2 anos de especialização, me formei pela Inesp, HG2. Aí quando foi em 2020, veio a pandemia, né? E aí foi quando já tinha me desligado da outra empresa que eu estava, e comecei a fazer consultoria particular e sempre assim um pouco apreensivo de abrir ou não abrir a empresa, né? Seu Fiquei negócio, com né? o pé atrás. Em 2020 eu tive a ideia da NCTAG, só que o CNPJ mesmo, da NCTAG, e foi bem interessante que quando foi no início de 2022, no finalzinho de 2022, foi quando eu comecei a pegar mais propostas de regularização de imóvel, né? Que Sim, aí eu estava trabalhando mais na parte de elaboração do projeto. Que aí teve aquela restante de 2020, boa parte de 2021, a pandemia, e sim, aí ficou aquela coisa meio que estagnada. Aí quando foi em 2021 ainda, eu comecei a gerenciar uma fazenda aqui, sim. aqui em Serra Talhada mesmo. Peguei mais duas propriedades para fazer o gerenciamento também. Aí Sim. fiquei um pouco mais ocupado. Quando foi no final de 2022, foi que eu comecei a fechar parceria para fazer mais já referenciamento. Eu já estava Sim. credenciado no Sim. CIGEF. E aí, quando foi no começo de 2023, aí foi quando começou a aparecer um volume maior, porque começou a aparecer a proposta de fazendas para ser desmembrada, para entrar no programa de Terra Brasil, né, que é aquele programa de aquisição de terra do governo federal. Sim. Os pequenos produtores têm a sua vida no campo, mas não têm, né, o imóvel rural, e eles querem comprar uma propriedade, aí, filhos de agricultores, para não sair, né, tem aquele êxodo rural, aí o governo financia aqui sobre imóveis, e aí Sim. a NCTAC estava só ardendo no coração, mas ainda não tinha criado CNPJ. Aí Entendi. quando foi com essa demanda chegando, aí senti a necessidade de profissionalizar mais a, A o empresa. negócio, né? Sim, Porque sim. aí era só o seu CPF, né? Só o seu Sim. nome, só o seu nome. Era só o E Neemias. às vezes quando a gente chega no canto, que é só a pessoa, aí as pessoas ficam meio receoso, né? Não tem Sim, uma sim, empresa, não tem um CNPJ. sim. Aí foi quando eu vi essa necessidade de abrir um CNPJ, e daí a gente, como ia fazer serviços, esse serviço ia para os órgãos governamentais também,
Entendi. Aí seria mais interessante chegar lá com a assinatura da empresa Lógico. que fez o desmembramento dessa propriedade, aí foi tal empresa, tal empresa. Nesse momento, E aí, para a gente se inserir nesse contexto, foi quando a gente veio, tirou o medo, né? Porque a gente fica com medo de abrir o CNPJ. Aí foi quando a gente disse, vamos procurar um contador. Aí comecei a fazer a seleção do contador. No final de junho, assim que eu estava já com o CNPJ, estava começando a pegar umas propostas, aí pesquisando algumas coisas aqui na internet, né, no Google, e aí apareceu Campo Rural. E aí eu tive a curiosidade, foi mesmo na época que vocês começaram a fazer a começou a fazer a semana do Campo Rural. Né? Começou a fazer a semana do Campo Rural. E aí eu comecei a assistir no finalzinho de junho. Do ano passado. Do ano passado. Então foi em julho. Em julho foi. Foi junho. Aí eu comecei a acompanhar o processo de vocês. Comecei a acompanhar o processo. E foi bem interessante, porque no mesmo tempo eu estava assistindo as aulas do Campo Rural, comecei a entender mais esse processo da regularização completa. Eu disse, poxa, eu já faço o GEL, eu já faço a certificação do imóvel, então por que eu não finalizar o ciclo, né? Não concluir o processo da regularização? E uma coisa muito interessante que vocês falavam, né? Que era o cliente poder dormir tranquilo, sabendo que seu imóvel está 100% regular. É isso, que o seu imóvel está 100% regular. E eu estava na mesma época para fechar um serviço. E eu tinha já dado o preço do georreferenciamento. Tinha dado o preço do georreferenciamento. Só que ela queria, além do geo, fazer desmembramento. E aí eu fui e na semana do Campo Rural comecei a pegar as dicas. Na época que vocês falaram de fazer o lançamento de 8 horas da manhã, né, na segunda, aí eu fui e disse, mãe, eu estou sem dinheiro de comprar o curso, a senhora vai passar no seu cartão. Ela, meu filho, isso é para você, eu vou passar. E aí, quando foi de manhã, na hora que vocês lançaram o curso, eu fui dos 5 primeiros a entrar. Aí foi bem interessante porque no domingo vocês fizeram a proposta, aí na segunda eu já tinha uma reunião com a cliente, lá no Recife, e quando eu fui para a cliente eu não fui mais só com a proposta do GEL, eu fiz a proposta já do combo. Então, ou seja, a aula que tive com o Murilo, né, da precificação, no domingo, já né? Já ajustei o valor do GEL, incluí o valor do combo, né, para deixar a propriedade toda regularzinha, e comprei o curso de manhã, de 2 horas da tarde foi a reunião com o cliente, e o valor já foi praticamente maior, né? Foi maior do que o valor do georreferenciamento que eu iria fazer. Foi rápido, porque o gel, se eu não estou enganado, parece que vai ficar em 4. E no final, com o combo, foi para 12,5. A minha trajetória em outras instituições, em outras empresas, trabalhar no estado todo, aí a gente acaba tendo bastante contato, né? E aí a gente foi mandando zap dos colegas, né, buscando parcerias, e aí começou a surgir a atividade. Então você já bateu a meta do 15 mil aí, né? Já. E aí, em alguns desses aí... A maioria dos serviços, né, quando a gente pega um serviço, às vezes a gente fala de valor de faturamento, vem muito grande, mas a gente também facilita para o cliente. É difícil chegar um cliente para
É como aqui na região fala, né? Ter a pólvora toda. Lógico. Aí, assim, a gente normalmente recebe a metade do valor, o restante a gente, como é um processo que leva 3, 4 meses, né? Para poder a gente fechar, aí a gente parcela esse processo, mas aí, como eu falei, a gente fechou o primeiro contrato, a gente recebeu uma parte, passou o restante, e já foi próximo dos 15 o primeiro contrato, mas a gente fez esse parcelamento, mas aí foi em julho, agosto, quando foi em setembro já entrou os 15 mil, todo. Já tive, contando todos os parcelamentos que tinha, já começou a faturar no mês 15 mil, certinho. E aí depois para frente foi só crescimento. 15, 17, 22, fica nessas alterações, né? Hoje a gente já passou aí desses de 100, né? 100 mil, desse faturamento. E na esteira aí a gente tem pelo menos aí outro tanto desse para receber. Eu me sinto já bastante realizado porque tenho meu próprio negócio, né? Funciona do jeito que eu gostaria que funcionasse. E o fato de a gente não ter um patrão, né, não significa que a gente tem mais liberdade. E na realidade a gente fica mais preso, né? Mas assim, a satisfação de ter vários patrões, que são os nossos clientes, né? Que ficam cobrando tudo, a gente dia a dia, né? Mas assim, a gente se sente realizado porque eu estou no mercado, né? Se tem gente me cobrando é porque eu tenho um serviço para entregar. Então a gente fica assim realizado porque tem sempre alguém precisando do nosso serviço. Inclusive aqui na cidade sempre aparece como ó, tem um loteamento aqui e se perdeu os marcos, queria que tu fosse lá fazer um levantamento da área para alocar. Já outros serviços que vai agregando, tudo isso vai somando, né, na empresa. E o que a gente quer é somente fazer essas transformações, porque é muito gratificante quando a gente pega uma propriedade que estava 100% irregular e a gente deixa ela 100% regular, entrega lá a pastinha por quem entra, que ele abre, ele vê lá o mapa da propriedade, CCR, o que, ITR, o K, o ADA, né, todo o processo. A parte de licenciamento ambiental também, a gente já tem parceiro para fazer também essa parte de licenciamento. Ou seja, a gente faz tudo para que o cliente, como você disse, possa dormir tranquilo, com a propriedade dele 100% regularizada.